Diz assim a palavra do Senhor, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, aonde neste mesmo livro fala que ela é viva e eficaz. Senhor, meu Deus, que eu venha ser mais uma vez nesta manhã, Senhor, instrumento em tuas mãos, me usa, Senhor. Senhor, eu quero ser usado para abençoar a vida dos meus irmãos que vieram aqui nesta manhã, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é, coloca aí para mim, intimidade ou frustrações. Vamos melhorar aí o intimidades ou frustrações. Pode colocar aí. Aí de repente você ficou assustado porque a palavra frustração é uma palavra tão pesada, é uma palavra que traz uma impressão esquisita. Mas na verdade, a frustração ela precisa, a palavra frustração ela precisa ser falada aqui nesta manhã, irmãos. Porque infelizmente, hoje no nosso meio, há situações na vida do crente que nos deixam frustrados. Sinto muito em te dizer. E eu coloquei aqui, irmãos, um conceito da palavra frustração. Porque a frustração ela ocorre numa situação em que algo é obstruído no alcance pessoal. É quando eu almejo algo e não consigo realizar. Vamos para a palavra intimidade. Intimidade é relacionamento afetivo com um indivíduo e não necessariamente o relacionamento sexual. Tá certo? Temos que deixar isso aqui bem claro. Intimidade é um relacionamento afetivo que nós temos com o indivíduo, ou seja, com o irmão que está do teu lado. A intimidade ela pode ser emocional e pode ser física. Ela tem duas formas, ou emocional ou física. E aí, irmãos, nós estamos falando aqui sobre o livro de Hebreus, e que é um livro que ainda não foi, segundo os pesquisadores, nós não sabemos quem foi que escreveu. Há um ponto de interrogação. Mas, irmãos, o fato é que o livro de Hebreus não deixou de ser um livro inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi, sim, inspirado pelo Espírito Santo, mas não apenas para trazer a memória dos discípulos de Jesus, de tudo que o Senhor tinha para fazer ou fez, mas também, irmãos, para mostrar as recompensas que estavam por vir. Mas, irmãos, eu começo a te dizer nessa manhã, aquete o teu coração, porque a recompensa na tua vida, ela vai chegar. Aquieta o teu coração, porque a promessa que Deus tem para a tua vida, você vai alcançar. E fique calmo, porque a vitória vai chegar. Só que, irmãos, frustrações, por que, pastor, está falando em frustrações? Porque a minha pergunta é, irmãos, no que você está crendo?
Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós viemos para a igreja por vários motivos. Deixa eu descrever alguns motivos aqui. Viemos à igreja porque temos que cumprir uma escala. Louvável, é louvável, temos que cumprir a escala, porque a escala caracteriza que você assumiu um compromisso com o sacerdote, o anjo da igreja. E a escala, deixa eu te dizer, irmãos, ela caracteriza obediência. Porque uma vez que você faz um voto, você se coloca à disposição do sacerdote de Deus, você precisa cumprir. Quando você não cumpre, quer dizer desobediência. Mas aí, irmãos, algumas coisas que nos trazem à igreja. De repente você está passando por uma situação muito difícil, e aí você vem na igreja e você fica com os ouvidos atentos, doido para o irmão que está do seu lado, ou doido para um diácono sair do lugar dele, ou doido para o pastor descer do altar e falar assim: eis que vos falo. Conhece a frase, o eis que vos falo? Aí você fica doido. Hoje eu tenho que ir lá na unção ágape, porque alguém vai virar para mim e falar assim: eis que vos falo. Só que aí, irmãos, não acontece. Às vezes você vem para a igreja em busca de uma outra coisa, e você sai daqui da mesma forma que você entrou. Às vezes você vem com a intenção de ouvir o eis que vos falo, e ninguém te fala nada, e aí você sai daqui frustrado. Só que mal sabe você, irmãos, que há uma revelação aqui neste altar, que é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E eu não sei se eu já falei aqui a diferença do eficaz para a eficácia, do eficaz para eficiente. Porque o trabalhador ou o obreiro, ele pode ser eficiente hoje na sede, mas manda ele para vigário geral, ele não é mais eficiente. Hoje você é eficiente na profissão de office boy, mas tira você da função de office boy e coloca como escriturário, você pode não ser tão eficiente. Agora, quando a palavra de Deus, Deus diz que a palavra é eficaz, é porque ela é para sempre, ela não muda. O efeito da palavra de Deus na nossa vida não muda. E aí, irmãos, nós saímos daqui frustrados, porque não ouvimos o que queríamos ouvir. Sabe por quê? Porque não ficamos atentos à palavra de Deus, não ficamos atentos àquilo que Deus queria falar conosco, ou muitas das vezes Deus falou aquilo que você não queria ouvir. Você queria chegar aqui e de repente aqui no altar Deus usar o pastor e falar assim: a tua casa está chegando, você vai chegar em casa agora, e aí vai ver uma nova chave pendurada no seu portão, é a sua mansão. Ou de repente nessa manhã, ao invés de chegarmos aqui, irmãos, e buscarmos o Espírito Santo, irmãos, de nos deleitar na presença de Deus, porque é a oportunidade que nós temos, irmãos, mas nós queremos ouvir apenas o que é interessante para nós no momento. E na verdade, muitas das vezes chegamos na igreja e Deus tem uma outra direção para nós. Só que muitas das vezes Deus nos direciona e nós não queremos seguir a direção de Deus. Lembra na semana passada que eu falei que quando o crescimento ele dói? E muitas das vezes seguir a direção de Deus é passar por caminhos tortuosos, de espinhos, que pode te machucar. Caminhar com Deus muitas das vezes é difícil. Eu falava com o irmão lá fora antes do culto: pastor, está sendo difícil. Eu falei: é difícil, irmãos, mas nós precisamos insistir e caminhar, porque lá na frente a vitória vai chegar. Mas, irmãos, eu falei aqui que a promessa vai chegar, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, mas ela vai chegar na hora certa. Ela não vai chegar na hora que você quer, ela vai chegar na hora que Deus quer. E aí, irmãos, nós não podemos ficar frustrados, porque precisamos aguardar a hora de Deus agir. E aí, irmãos, antes de eu passar para outra parte da intimidade, o que nessa manhã você veio buscar? O que você veio fazer na casa do Senhor?
Às vezes a minha esposa fala que eu falo muito assim alto. Parece que eu estou... Né? É a forma de falar, irmãos. É porque eu me envolvo com o que eu estou falando. Porque isso que eu estou falando eu tenho vivido, irmãos. Porque eu não quero ser um crente frustrado. Eu não quero ser um crente frustrado que saio daqui hoje e chego na minha casa, ouvi a palavra de Deus, louvei, tive intimidade com meu irmão, tive afeto ao meu irmão e chego em casa, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi, tudo que eu cantei já não existe mais. Sabe por quê, irmãos? Aí eu entro na segunda parte, porque nos falta intimidade. O pastor estava falando sobre sal. E sal para temperar, irmãos. E muitas das vezes nós não estamos sendo tempero porque nos falta intimidade. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos esperar a promessa porque nos falta intimidade. Porque quando há intimidade, há espera. Quando há intimidade, há certeza. Quando há intimidade, há fé. A falta de intimidade com Deus nos faz abolir alguns conceitos de Cristo na nossa vida. Os conceitos foram embora. Sabe por quê? Porque para você casar com o seu esposo, quando você teve que casar com o esposo ou a esposa, você passou por um processo de conhecimento. Você teve um processo de afetividade. Vamos passear, vamos jantar fora, vamos conversar. É um processo de intimidade. E aí você casa. Aí ali dá um outro processo de intimidade, que eu não preciso falar. Amém? Aí começa então outro processo de intimidade. Aí você começa a confiar na pessoa, porque você começa a conviver. Aí você confia. Você confia naquela pessoa. Embora há casos que há decepções, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito. O que eu quero aqui é exemplificar que você começa a caminhar com aquela pessoa e ali começa um processo de intimidade. E com Jesus é a mesma coisa. Você não conhece, aí você passa a conhecer, aí você começa a viver um processo de intimidade. Intimidade, uma intimidade mais profunda. Aí você começa a ter experiência. Aí antes você não ouvia ele falar no teu ouvido, agora você escuta. Antes você não tinha visão, agora você tem. Antes você não tinha sonhos, agora você tem. E aí, conforme aquele processo vai dando continuidade, você começa a crer que realmente Deus está na tua vida. Não é assim, igreja? Agora, irmãos, a intimidade com Deus, ela precisa ser buscada. Porque se você vem na igreja e vai embora, aí chega em casa, almoça, aí descansa e volta de novo. Aí escuta os louvores. Não, hoje eu quero ouvir Fernandinho. Não, porque quando o diácono Eduardo, quando ele canta aquele louvor do Sarando a Terra Ferida, aí eu não gosto. Eu gosto de ouvir o Fernandinho. Posso ouvir os passos do meu... Posso ouvir... Aí ela escuta aquele louvor maravilhoso, aquele louvor lindo, aí ela chora, é só emoção. Sai da igreja frustrado porque não buscou intimidade com Deus. Chegou em casa, trancou a porta do quarto, foi dormir, não buscou intimidade com Deus. E hoje, irmãos, na minha concepção, o que tem levado muitos crentes a desistir é a intimidade com Deus. Porque quando não tem intimidade, não tem conhecimento. E se você não conhece a Deus, como é que você vai caminhar com Ele? Aí desiste no meio do caminho. Não, a promessa não é para mim. Não, eu não tenho promessa. Não, a vitória não chegou. Eu fiquei na igreja há tantos anos e a minha vitória não chegou. Que história é essa? É intimidade. Quem tem intimidade, espera. Quem tem intimidade, acredita. E quem tem intimidade, alcança. Irmãos, e aí eu volto no sal.
Precisamos fazer a diferença. E aí você precisa ser sal, não é dentro da igreja. Você precisa ser sal na sua casa. Você precisa ser sal no seu trabalho. E para ser sal, tem que ter intimidade. Irmãos, quando eu chego na igreja pela manhã, eu faço exatamente jus ao nome do culto: buscar o Espírito Santo. Porque eu preciso, irmãos, estar ligado a Ele 24 horas. Porque, irmãos, os dias têm sido tão difíceis, não só para mim, mas para você também. Satanás não está brincando, irmãos. Ele não está brincando. Ele está a todo tempo, e quando a Bíblia fala tentando nos estragar, irmão, você não tem noção o quanto Satanás tem te perseguido para te destruir. Satanás tentando interromper um processo de intimidade que você tem com Deus, um processo de aproximação que você tem com Deus. Satanás está a todo tempo querendo te separar do foco. E aí, irmãos, a gente vai lá em Tiago 4:8. Abra sua Bíblia aí. Tiago, mais na frente um pouquinho, só virar um pouquinho. Tiago 4. A parte A desse versículo que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sabe o que é isso, irmãos? É uma relação íntima. É uma relação íntima com Deus. Mas é uma relação de amor, irmãos. De repente você está hoje na igreja e você ainda não passou por um processo de intimidade. Às vezes o pregador fala assim: abra sua boca e fale o quanto você ama a Deus. Tem gente que não consegue falar. Eu amo a Deus, eu amo a Ti, Senhor, porque Tu és tudo para mim. Tem gente que não consegue falar, porque nos falta um relacionamento íntimo. Irmãos, e quando eu falo em relacionamento íntimo, irmão, não é viver fingindo uma santidade, não, irmãos. É uma aproximação. É muito além essa intimidade que você tem aí com seu cônjuge. É muito além de uma intimidade que você tem com a pessoa da sua família que você ama muito. É algo muito íntimo e muito profundo, irmãos. É algo prazeroso. Quero dizer, irmão, que o Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele está aqui, irmãos. Só que nos falta uma coisa: deixar Ele entrar, deixar Ele trabalhar, deixar Ele se manifestar na nossa vida. E para que as frustrações que venham, que elas saiam. Conhece aquele crente que reclama de tudo, murmura, acaba o culto foi uma bênção, pede oração. É aquela pessoa que vive com uma foto o tempo todo: irmão, ora aqui, irmão, ora aqui. E na verdade, irmãos, você pode chegar no seu quarto e ter um momento de intimidade com Deus, e Deus agir em prol da sua situação, sem que você não fique dependente de irmão nenhum para orar, não.
Porque no momento de intimidade que você tem com Deus, Deus pode agir de uma forma sobrenatural na tua vida. E aí, irmãos, quando eu falo de chegar a Deus, eu me lembro do conceito levítico. Lá em Levítico, quando aqueles homens iam adorar a Deus, eles iam até a tenda da congregação para adorar ao Senhor, porque eles entendiam, irmão, que aquele era um momento de intimidade com Deus. Não era apenas um momento de religiosidade, não era um momento apenas onde eles iam realizar uma determinação de uma liderança. Não era um momento religioso, era um momento de intimidade com Deus. Nessa manhã, irmãos, de repente você veio hoje, eu não quero que você saia daqui frustrado. De repente você hoje veio ouvir algo, achando que ia ouvir algo. De repente que a tua bênção está chegando. De repente querendo ouvir que a porta de emprego que você está esperando, ela vai chegar. De repente dizer para você, mulher, olha, o varão está chegando. Ó, eu vejo o varão ali que tu está esperando para casar. E ó, ele é louro, dos olhos verdes, forte. Ó, maravilha, estilo Brad Pitt. De repente, irmão, você veio aqui pedindo uma resposta de um casamento. E aí você fala, Senhor, eu quero chegar lá. E aí o pastor vai falar, tá vindo aí aquela, é ela, tá chegando, a Sheila Carvalho. E aí você pode sair daqui frustrado. Eu não quero isso, irmãos, a minha intenção não é essa. A minha intenção é dizer para você, quando nós buscamos a Deus de verdade, a todo tempo, Deus fala conosco, Deus nos dá direção. E aí, irmãos, quando você está no teu momento íntimo com Deus, quando você está na sua intimidade com Deus, você não precisa de ninguém para te falar, este que vos fala, porque Deus, Ele vai se revelar a ti e vai dar a resposta que você precisa. Não precisa ninguém chegar com a resposta certa, resposta pronta. Deus responde. Você veio buscar alguma resposta? Você veio buscar a resposta? Saia daqui com a resposta. Que a sua intimidade com Deus, ela precisa ser redobrada hoje. Não deixe para mais tarde nem para amanhã. É hoje. Porque ainda, irmãos, que o seu barco esteja balançando, ainda que você se encontre numa tempestade que não acaba, mas quando Deus fala para você assim, meu filho e minha filha, aguenta mais um pouco, fica firme. Aí não tem tempestade certa, não tem vento certo que vai te derrubar. Vamos lembrar, irmãos, de Jó. Jó arrebentado, perdeu tudo. Aí ele vai lá no versículo 19, se eu não me engano, capítulo 25. Eu sou ruim de gravar. Tudo Jó perdeu. Mas ele não perdeu a intimidade. Porque, irmãos, o teto desabando e você fala, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará a favor da terra. Irmãos, irmãos, eu me emociono. Porque no momento difícil, irmãos, eu perco R$1, eu já choro. Se cair R$1 do meu bolso furado, irmãos, eu chegar em casa e não achar R$1, eu fico desesperado.
Aí Jó, no momento em que ele perde tudo que ele tinha, que conquistou, perdeu a família, irmãos, que é algo mais precioso para nós, amém? E aí ele virá e falar: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Jó estava crendo que Deus estava a favor dele. É muita intimidade, não é, irmãos? É muita intimidade. Vamos falar de José. Ó, sofreu com os irmãos. Não vou nem falar de Davi não, que eu já falei semana passada, senão vocês vão me chamar de chato. José sofreu com os irmãos. Sofreu, irmãos. Se eu sou José, aí, Jesus, eu pegava aquele manto e amarrava no pescoço de um deles e fazia assim, ó. José, irmãos, aguentou firme ali, ó. Aí foi para lá, foi para o Egito, vendido como escravo. Sofreu, irmão. Escravo. E aí Potifar ainda vira para ele e fala que ele estava sobre as bênçãos do Senhor. Irmãos, você está preso ainda a ser usado para interpretações. É crer, irmãos, que Deus está a nosso favor. Mas isso, irmãos, requer intimidade. Isso requer intimidade. Porque se você não conhece a Deus, se você não conhece as Escrituras, você pode de repente aí estar no seu lugar e falar assim: olha, o pastor está falando abobrinha. Tudo que ele está falando aí é mentira, não existe. Mentira. Que Jó é esse que perdeu tudo e ainda falou isso? É mentira. Que José é esse que ele está falando aí, que foi vendido como escravo, foi maltratado pelos irmãos, ficou preso, e ainda na prisão ainda foi lá interpretar sonhos. E aí o Potifar, o Todo-Poderoso, ainda olhar para ele e falar que, meu Deus, o homem ainda reconhecer que Deus estava com ele e sobre a vida dele. Intimidade, irmãos. Que grau está a sua intimidade com Deus? Que grau está? Eu posso olhar para você agora, pela tua cara, deixa eu ver, eu acho que não, acho que tu não está muito não, alguns estão, deixa eu ver a intimidade, peraí, deixa eu ver como é que está seu nível de intimidade. Não adianta, eu não vou conseguir ver. Seu nível de intimidade é você com Deus. Eu não tenho poder para avaliar. De repente o Tiago está lá atrás rindo. Aí eu falo assim: ih, está com intimidade, está rindo, está feliz da vida, está cheio de intimidade com Deus. De repente eu olho para o diácono Marcelo, está sério, lá atrás, cheio de intimidade com Deus. Mas eu não tenho esse poder, irmãos, para medir. O grau da sua intimidade com Deus, só você pode medir. E aí, irmãos, eu queria encerrar dizendo que o irmão que está do teu lado, ele pode te tirar da intimidade com Deus. Sabe por quê? Quando você olha para o defeito dele, quando você olha para as falhas dele, ele te tira da intimidade.
Tem muitos crentes saindo da intimidade com Deus porque está olhando para o erro do outro. Você está vazio em casa, precisando ouvir uma palavra. Aí você liga a televisão, aí vem o Silas Malafaia. Aí ele está falando muito bem. Aí você lá em casa fala em línguas, pula no poder, fala que maravilha, que homem usado. Aí ele começa a falar alguma coisa que não vai de encontro ao que você quer. E aí você começa a se revoltar. Aí você chega na igreja, vira para a missionária Rosimar. Missionária Rosimar, aquele Silas Malafaia, o homem carnudo. O homem só fala besteira. Ó, tô fora. Porque se ele, que se diz ungido, há 25 anos fala na televisão e falou aquela abobrinha, tô fora. Aí você chega na igreja, aí a diaconisa Marinês não te deu o abraço que ela sempre te dá. Aí você faz um beijo desse tamanho, aqui eu não volto mais, porque a diaconisa não me abraçou. Irmãos, tem alguma Mulher Maravilha aqui? Tem alguma Mulher Maravilha? Super-Homem? Não vou falar do Batman e Robin não. Tem algum super-homem aqui? Irmãos, mas quando nós temos intimidade com Deus, nada pode nos abalar, nada pode nos tirar do foco, nada pode nos tirar da direção, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Para terminar, volta lá, Jeremias, profeta Jeremias 29:13. Volta lá um pouquinho. Jeremias 29:13. Depois, os músicos foram embora? Foram? Ah, tá, já entendi, já. Esse louvor é lindo. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aqui. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando nós rasgamos o nosso coração para buscar ao Senhor de verdade, nós o acharemos e o encontraremos. Só que aí, irmãos, o versículo 14 é tremendo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmão, nesta manhã, comece a intensificar a tua busca, para que a partir de hoje a tua sorte possa mudar. Você quer uma mudança de vida? Você quer a mudança da sua situação? Busque. 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 Preste atenção aqui, igreja. Nessa manhã, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa sorte. Não foi o que você queria ouvir nessa manhã, mas é o que o Espírito Santo quer nos falar nessa manhã.
De repente não é aquela pregação. Oh, aleluia! Olha aí, está chegando, está chegando. Está chegando, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, Vinícius. Levanta a mão, está chegando, está chegando. Pode não ser hoje, mas pode ser hoje à noite. Quando você chegar em casa e dobrar o seu joelho. Quando você chegar em casa, dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. Pode ser que à noite eu creio, pode ser não, eu creio. Que à noite a bênção que você está esperando possa chegar. A resposta que verdadeiramente você precisa possa chegar. Mas busque o Senhor, irmãos. Sem busca não há resposta. Sem pedir não há resposta. E sem intimidade não há fortalecimento. Uma pesquisa do IBGE. Quero terminar, mas não consigo. Uma pesquisa do IBGE. Olha que forte, irmãos. Que hoje existem evangélicos não praticantes. Lembra do católico? Eu sou católico, não praticante. Não, eu sou praticante. Agora, segundo a pesquisa, nós temos crentes evangélicos não praticantes. Como pode? Sabe por quê? Não praticante. Porque é esse que vem na igreja, louva, louvor maravilhoso, adora ver o Rodrigo. Eu adoro aquele branquinho, que é casado e muito bem casado. De repente olha ali o RD lá no teclado, pá, pá, e o André todo paradão, não se movimenta de jeito nenhum. Às vezes eu estou aqui em cima, quase sacudo ele, e ele está lá. E aí, irmãos, a pesquisa diz do crente não praticante, porque ele vem à igreja, louva, dança, que maravilha. Não gosto de balada, mas eu gosto de ir na igreja dançar. Então eu pulo, e que maravilha, na presença do rei. Quando tem um trenzinho, então, hoje o pastor tem que fazer o trenzinho. Fala lá, pastor, então eu pulo. Mas na hora da intimidade, irmãos, na hora da intimidade com Deus, aí não conhece. Que Deus é? Suelito falou que Deus cura. Esse Deus que cantou, cura e liberta, Sueli. Cura e liberta. E eu não conheço. Peraí, Raquel, você disse que é o Deus que faz todas as coisas, que Ele abre porta onde não tem porta. É mesmo, Raquel, existe. Existe. Falta intimidade. E aí os crentes não praticantes, eles não conhecem a Cristo. Porque quando conhecem a Cristo, irmãos, a gente vai lembrar lá das pregações de quinta-feira da Palmeira. Quando você conhece a Cristo, irmãos, raiz. E nessa manhã eu vim aqui para te dizer que nos falta intimidade. Falta intimidade. O Espírito Santo não veio para uns, não veio para alguns. O Espírito Santo não veio só para o lado esquerdo, nem só para o lado direito. Ele veio para todos. E a Bíblia diz que eu estarei contigo até a consumação do século. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando Jesus foi e deixou o Espírito Consolador, é a prova
de que Ele estaria conosco. E se Ele está conosco, é porque precisamos buscar. Curve sua cabeça. Você precisa de uma intimidade com Deus? Há quanto tempo que você não fala em línguas? Há quanto tempo tem que você não sente aquela presença maravilhosa? Há quanto tempo que você não sente aquela coisa gostosa de estar na presença do Senhor? Há quanto tempo que você não tem a plenitude do Espírito Santo? Aquele momento que você chora, aquele momento que você se derrama. Quanto tempo? Porque você desacreditou, porque a situação está difícil. Calma, calma que vai passar, calma que vai passar, essa tempestade vai passar, essa dor que você está sentindo aí, uma dor de abandono, uma dor achando que ninguém te ama, que Deus não está com você, vai passar. Às vezes sentimos uma ausência. Às vezes sentimos uma ausência. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está preenchendo essa ausência. Às vezes a gente quer se derramar na presença do Senhor, quer chorar, mas fica com medo de alguém achar que estamos errados, que estamos pecando. Se tiver que chorar, chore na presença do Senhor, porque esse é o seu momento de intimidade com Ele. E esse momento de intimidade ninguém pode te roubar. É você e Deus, é você e o Espírito Santo. Oh Senhor, nessa manhã, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Seu dia a dia tem sido corrido. Aproveite este momento de intimidade. Aproveite o momento de intimidade. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Sinta os passos do Espírito Santo. Sinta os passos do Espírito Santo. Sinta os passos dele. Xarabacanta, nabrachanda, arabacanta, arabachai. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Senhor, tu és
és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Da tua unção, mais do teu poder.